Como saber se tenho dons espirituais para servir a Deus na obra dele? Antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, compartilhasse com seus amigos nas redes sociais e não se esquecesse de ativar o sininho das notificações para receber vídeos novos quando a gente postar aqui no canal. Para darmos uma definição de ser obreiro com dons espirituais, o amor ao próximo é o dom mais forte vindo de Jesus Cristo como obra de Deus. Por meio dele é possível colocar em prática todos os ensinamentos e dons espirituais. Afinal, quando amamos o próximo, fazemos ao outro tudo o que gostaríamos que fizesse conosco, como respeitar, acolher e ter empatia. Esse, sem dúvida, não é somente o papel do obreiro, é isso mesmo, e sim de todo cristão convertido. Quando o cara se converte, ele tem que ter esse dom, precisa ter. Durante toda a sua trajetória, Jesus sempre deixou um amplo legado de amor ao próximo e de sua obra. Basta ver as epístolas e livros dos discípulos e apóstolos que em suas narrativas imortalizaram ensinamentos e lições inspiradoras que são absolutamente práticas para as nossas vidas, inclusive nos dias de hoje. Dentre todas as lições, uma delas chama bastante atenção, a parábola do bom samaritano. Lembre-se que um dos que passou de longe era um obreiro. Era o obreiro que era o sacerdote e o outro era o levita, né? Jesus destaca a atitude de um jovem que, ao passar por uma estrada, prontamente atende uma pessoa que havia sido assaltada e ferida. Mas a lição mais profunda dessa passagem é justamente no fato de que outros dois homens, em momentos distintos, sequer deram atenção ao necessitado. Somente o terceiro que passava por ali, o bom samaritano, prestou-lhe a devida assistência e colocou em prática o amor verdadeiro, né? O amor ali para com o próximo como verdadeiro obreiro. E mais, levou aquele senhor a uma hospedaria, pagou pelos serviços e ainda disse que, se preciso fosse, voltaria ali para arcar com outros custos necessários à recuperação daquele enfermo. Essa parábola de Jesus, embora seja contada há quase 2000 anos atrás, nos chama a atenção pela atualidade do ensinamento. Quantas vezes somos chamados à obra e realmente nos empenhamos em contribuir com aqueles que mais precisam? Quantas vezes? Certamente o valor da história está justamente na atitude de empatia do samaritano em ajudar o próximo, ou seja, ele não deixou a responsabilidade para os outros, nesse caso, os dois que passaram que eram obreiros. Ele se viu convocado a contribuir e cumpriu o seu propósito. Ele não havia sido separado como obreiro, ou ungido, ou coisa parecida. Um ótimo e inspirador exemplo para os dias atuais, nos quais se fala tanto de obra de Deus, mas nem sempre se esclarece o que é isso na prática. Apesar dessa parábola nos mostrar a empatia e um exemplo prático do amor ao próximo e de sua obra, qual é a definição para esse termo? O que é fazer a obra? Amor ao próximo é a primeira definição dessa grande obra. Ajudar ao outro sem desejar nada em troca é um ato de compaixão e empatia sem deixar levar pelo orgulho. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Quantos obreiros que só se importam com suas vidas, ganhando grandes salários, cobrando para dar seus sermões, para cantar, e aí vai. A gente conhece muita história sobre isso. Isso também significa que é preciso nos amar, cuidar da nossa família, pois uma pessoa só consegue ajudar o outro ou amar o próximo quando ele ama a si mesmo, quando ele cuida de si mesmo. Afinal, o amor ao próximo cultiva em nós um desejo que depois a gente sente vontade de compartilhar com as pessoas ao nosso redor, fazendo a verdadeira obra de Deus. Talvez você diga: como eu queria ser um obreiro da casa de Deus. Bom, eu queria ser um camarada desse. Bom, para você ser um obreiro da casa de Deus, você precisa primeiramente aprender que não existe essa questão casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Então, se quiser agradar realmente a Deus e ser um bom obreiro de sua suposta casa,
mas na verdade ser obreiro da seara do Senhor, ganhando almas, saiba que é ao próximo que devemos ajudar, pois ele é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Quando o apóstolo Paulo separa obreiros, ele não separa para o intuito de servir na suposta casa de Deus, e sim ao trabalho voluntário com os órfãos, viúvas, estrangeiros e recém-convertidos. Eles formavam grupos, iam de casa em casa, de aldeia em aldeias, longas viagens missionárias, você conhece as histórias de Paulo, sem contar que havia alguns designados a receber coletas para doar, para quem não tinha nada. Atos 2,45. Eram levantados pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, professores e mestres. Você pode dizer, eu quero ser um desse. No tempo presente, esses obreiros descritos acima só servem para ficar sentado no altar, no púlpito, né? Da Santa Ceia e fazer pequenas visitas, pois o cargo que eles exercem o colocou em um lugar de destaque. E eles acham que ajudar as pessoas fica aí para as comunidades, para as ONGs, para os centros comunitários. E acha que o obreiro é só para ficar ali sentadinho, como um bonequinho, né? Dizendo que é um obreiro da casa de Deus. Bom, ser obreiro, como eu disse, é ajudar o próximo e depois ganhar almas para o reino dele, para que o reino dele cresça. Mas não a casa, como se dizem ser, mas o reino de Deus. As pessoas se convertam ao verdadeiro evangelho. Talvez você está pensando assim, esse camarada está falando besteira? Então, dá uma lida na Bíblia, que você vai saber. Bom, esse vídeo foi interessante. Se você gostou, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe e ative o sininho da notificação. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.